Já começou meu tempo aqui, então preciso correr. Para quem não me conhece, sou Anderson, já tenho 43 anos de idade, sou casado com a mesma esposa há 21 anos, tenho 2 filhos, o Azaf de 18, a Lara de 13 anos. Hoje estou pastoreando a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Tem um povo aqui de Natal, tem ou não? Tem uma turma aqui de Natal também. E sou formado em gestão financeira. 2006 e 2007 fui formado pela Universidade Estácio de Sá, lá no Rio de Janeiro, e eu quero aproveitar o meu tempo para ser bem sucinto, começar contando para você uma história de 2 personagens. Não é uma história da carochinha, não é uma história inventada, criada, é uma história realmente de 2 personagens que eu conheço pessoalmente, cada um deles. Um, criança, com o pai, com a mãe, com a família formada e sempre estudando no Rio de Janeiro e sempre sendo orientado, ensinado pelos seus pais a estudar. E apesar das dificuldades que ele tinha encontrado na vida, ele com muito custo, terminou o 2º grau. Família formada, pai, mãe, tudo formado, irmãos. E um outro personagem que perdeu o seu pai antes dos 6 anos de idade. Ele perde o seu pai de uma forma trágica e logo aos 6 anos de idade ele começa a perceber que ele tem que, de alguma forma, ajudar a sua mãe. Então ele sai cedo de manhã, bem cedo, às 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, ele sai com um carrinho de mão em direção à feira perto da sua casa, e ele vai começar a catar, recolher alguns alimentos que as pessoas desprezavam, deixavam de lado, e com aquele carrinho de mão ele voltava para a sua vizinhança, para a rua onde ele morava, e ele começava a revender aquele material para os seus vizinhos, seus próprios vizinhos. Ele começou a fazer isso desde os 6 anos de idade, trabalhando, depois ele conseguiu arrumar uma banquinha para vender limão na feira. E depois de vender limão na feira, bem, a história desses 2 personagens, o primeiro, da primeira história que eu contei, ele hoje, ele vive de bico, vive fazendo serviços aqui, ali e acolá. E esse segundo personagem, que foi criado numa atmosfera difícil de adversidade, sem a presença do pai, tendo que lutar pelo seu sustento e também pela sua família, para ajudar a sua mãe desde novo. Esse segundo personagem, ele vai se transformar num grande empreendedor, num grande empresário na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Eu digo isso porque eu conheço ele pessoalmente. O que eu quero começar a minha palavra falando com você hoje, que chegou aqui nessa manhã? Falando um pouco sobre gestão financeira ou prosperidade à luz da Bíblia. Eu posso falar para você com toda certeza e com toda a convicção que o ambiente, ele pode influenciar no seu modo de vida. O ambiente que você vive, ele pode influenciar no modo que você vai viver, mas ele não pode determinar como será o seu fim. O ambiente dessas pessoas, o ambiente influenciou a forma de vida, a maneira de vida de cada um desses personagens, mas o ambiente, ele não pode determinar sobre o fim da sua vida e sobre o fim da sua história. Só você tem o poder de fazer isso. E aqui, como a gente está falando de prosperidade à luz da Bíblia, eu trago um personagem da Bíblia. De quem mais a gente poderia falar, senão de José, que viveu num ambiente dentro da sua casa, sendo perseguido, sendo rejeitado pelos seus irmãos, era amado pelo seu pai, mas rejeitado pelos seus irmãos. E ele foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, vai trabalhar na casa do seu senhor chamado Potifar. Você conhece a história? Na casa de Potifar, ele é traído pela esposa, inventa uma mentira, ele vai parar na casa do cárcere, onde os prisioneiros de Faraó habitavam. Lá na casa do cárcere, ele revela o sonho do padeiro e do copeiro, e ele é esquecido por aqueles homens durante aproximadamente 2 anos, até que um dia Faraó tem um sonho de tudo aquilo que ia acontecer.
O que eu vejo, o que eu tiro de lição para a minha vida, e que você pode aprender também para a sua vida, que o ambiente, ele pode até influenciar no seu modo de vida, mas ele não vai determinar qual será o final da sua história. Você está me entendendo aqui nessa manhã? Será que você está me entendendo nessa manhã? Então, independente do ambiente que você foi criado, independente das histórias que você ouviu durante a sua infância, durante a sua trajetória, durante a sua vida, independente do ciclo de relacionamentos que você viveu durante todo esse tempo, nada disso, isso realmente pode influenciar a sua maneira de viver, mas nada disso é um fator determinante para onde você vai chegar e aonde você quer alcançar. Tudo isso só depende de você. Eu aprendo com essa história aqui que eu até poderia aceitar de algumas pessoas não viver uma vida próspera, não viver uma vida abençoada. Pastor, eu não tenho uma vida próspera como eu gostaria ou como eu poderia ter, porque na minha vida eu já sofri muitas traições, eu já fui enganado diversas vezes, eu já tive diversos problemas, ninguém nunca me ajuda. Eu até poderia aceitar essa sua conversa se não existisse a história de José na Bíblia. Se não existisse a história de José na Bíblia, eu até poderia aceitar a sua conversa, eu até poderia aceitar a sua fala de que não consegue viver uma vida abençoada, uma vida próspera, porque você foi perseguido, porque você foi traído, porque deram um calote em você. Eu até poderia aceitar, mas não. Com a história de José na Bíblia, eu não consigo aceitar você não viver todo o seu potencial, tudo aquilo que Deus projetou você para viver. Sabe por quê, queridos? Porque a maior e melhor fase da vida de José não foi quando ele chegou no palácio, não, presta atenção que José, ele era próspero dentro da casa do seu pai, ele era próspero mesmo sendo traído pelos seus irmãos, ele era próspero mesmo na casa de Potifar, ele estava servindo, ele era próspero mesmo na prisão, ele era próspero. O que eu vejo na vida de José é que o palácio, o lugar onde ele chegou, foi um resultado de uma mente dominada pela prosperidade. Você vai ver que em toda a trajetória de José, ele não fica murmurando, ele não fica reclamando, ele não fica chateado da vida com as coisas que acontecem, não, porque a mente dominada pela prosperidade, o lugar que ele está, ele transforma aquele lugar. Eu estou aqui nesse lugar, eu vou fazer o que eu posso, esse lugar vai ser o melhor possível. Eu mudei, agora eu estou no cárcere, eu estou na prisão, lugar desfavorável, lugar onde eu sou privado da minha liberdade, mas ainda assim, naquele lugar ele fez o que ele podia fazer de melhor, e ele não vivia com uma mente escrava, mas ele vivia com uma mente livre, uma mente dominada pela prosperidade. Então o palácio onde ele chegou foi só consequência de uma caminhada, de uma mente dominada pela prosperidade. Você está me entendendo aqui nessa manhã? Então não se iluda que eu vou viver uma vida próspera quando eu tiver isso, eu vou viver uma vida próspera quando eu tiver aquilo, eu vou viver uma vida próspera quando eu tiver a minha casa de 4 suítes e o meu iate na frente da minha casa. Não, você pode começar a viver uma vida próspera a partir de agora, desse momento, porque prosperidade não tem nada a ver com riquezas ou com bens materiais, mas é com o seu entendimento de estar vivendo tudo aquilo que Deus projetou para você, uma vida cheia de paz, uma vida cheia de alegria, uma vida em família, porque não adianta nada possuir bens imateriais se tem uma família destruída. Não, o melhor e maior projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida é você estar feliz com a sua família. Amém? Então José, ele entendia isso, ele enxergava prosperidade. O que é? Prosperidade é viver bem com aquilo que você tem, com aquilo que você já possui. Isso é definição de prosperidade à luz da Bíblia. Estamos falando de prosperidade à luz da Bíblia. Você viver bem com aquilo que você tem. Já que a gente define prosperidade, então, quais são os opositores da prosperidade? Se você está anotando, você pode anotar aí. Quais são, pastores, os opositores da prosperidade? Em primeiro lugar, a comparação. Se você paralisar a sua vida por causa da comparação,
você não chega a lugar nenhum. A comparação é um opositor da prosperidade. Por quê? Porque você nunca vai estar satisfeito com aquilo que você já tem. Você sempre vai querer aquilo que o outro tem e que você ainda não tem. Então a comparação é uma armadilha que vai roubar de mim, que vai roubar de você a ideia e o conhecimento de prosperidade. Por quê? Porque você nunca vai estar satisfeito e realizado com aquilo que você já conquistou, gente. E aí o mundo fica colocando, né, a sociedade quer impor coisas para mim que eu preciso ter, que você precisa ter para você ser feliz, que você precisa ter para você ser próspero, que você precisa ter para você ser uma pessoa reconhecida no meio da sociedade. E deixa eu falar para você, você não precisa de nada disso que você acha que você precisa. Você vive muito bem com o carro que você já tem. Você vive muito bem com a casa que você já tem. Você vive muito bem com o telefone celular que você já tem, acredite se quiser. Você vive muito bem, você não precisa comprar o 12, você não precisa comprar o 13 que vai sair, você não precisa comprar o 14, você não precisa comprar o 15, você não precisa comprar o 16X Max Pro, você não precisa nada disso. Seja feliz com aquilo que você já tem. Quando você vive uma vida de comparação, isso vai roubar de você o senso de prosperidade. Então a comparação, ela é uma armadilha, é um opositor da prosperidade. Qual é o outro opositor da prosperidade? O descontrole. Sabe? Quando a gente começa a fazer as coisas porque as pessoas estão fazendo, a gente começa a adquirir porque as pessoas estão adquirindo. Sabe, você gasta mais daquilo que você ganha. Isso é matemática financeira básica. Se você gasta mais do que você ganha, na faculdade, quando eu estava estudando, a aula inicial, introdução, matemática básica, se você gasta mais do que você ganha, uma hora a conta não vai fechar. Você pode empurrar um mês com a barriga, você pode empurrar 2, você pode empurrar 3, mas vai chegar o tempo que a matemática não vai fechar. Não fecha, filho. Por quê? Porque está vivendo fora do controle, está descontrole. Outro lugar, qual o opositor da prosperidade? A falta de objetivo. Você não tem um foco, você não tem um objetivo. Você vai vivendo a vida e vai vendo até onde a vida vai te levar, ou até onde você vai conseguir chegar. Vai estar indo para onde? Não sei, pastor, eu estou indo, só estou indo. Vamos ver onde é que eu vou chegar. Você não vai chegar a lugar nenhum, querido. Falta de objetivo, falta de foco. Você precisa ter foco, você precisa ter um objetivo. O que você quer da vida, onde é que você quer chegar na sua vida. E quando você estabelece um alvo, quando você estabelece um objetivo, tudo fica mais fácil. A caminhada se torna mais fácil. A caminhada se torna mais tranquila. Qual outro opositor da prosperidade? O vitimismo. Você conhece alguém assim? Não levanta a mão, deixa assim. Não, levanta, não ia falar para você levantar, não levanta não. Vitimismo. Eu não sou próspero porque ninguém me ajuda, pastor. Eu não sou próspero porque ninguém me dá uma oportunidade, porque ninguém me chama. Eu não sou próspero por causa disso, eu não sou próspero por causa disso. É o vitimismo. E sabe o que o vitimismo gera? O vitimismo, ele gera o imobilismo. Fala comigo, imobilismo. O vitimismo, ele vai conduzir a pessoa para o imobilismo. O que é isso? Capacidade de se manter imóvel, estático, não se mexe, não se move. A pessoa não progride na vida. Você olha para ela hoje, você olha para ela daqui a 2 anos, você olha para ela daqui a 5 anos, ela está no mesmo lugar, no mesmo jeito, da mesma forma, com a mesma conversa de 5 anos atrás. É o imobilismo, foi dominado pelo imobilismo. O que é isso? É o vitimismo, ele é um opositor da prosperidade. A pessoa não consegue caminhar, a pessoa não consegue desenvolver nada, a pessoa não consegue crescer em nada na vida. Quando começa, logo para em algum estágio. Por quê? Porque está sempre olhando, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim, ninguém me dá uma oportunidade, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. Ei, quem precisa fazer por você, em primeiro lugar, é você mesmo. É você. Você precisa fazer por você. Se as pessoas te ajudarem, se as pessoas te derem uma oportunidade, amém, agradeça a Deus por isso, mas em primeiro lugar é você que precisa lutar por você mesmo, filho.
O vitimismo, ele vai te levar ao imobilismo. E sabe onde você vai chegar? Lugar nenhum. Esses aqui são alguns opositores da prosperidade. Agora, se vamos falar de prosperidade à luz da Bíblia, eu estou tentando correr e ao mesmo tempo falar com você, para você poder me entender onde nós vamos chegar, porque o relógio aqui botaram um número desse tamanho para mim. Quais são os caminhos para a prosperidade bíblica então, pastor? Então vamos lá. Prosperidade à luz da Bíblia? Então vamos para a Bíblia. Segundo Crônicas, capítulo 1, versículo 1 diz que Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino. Então, o caminho para a prosperidade bíblica, ela vai passar pelo seu esforço, pelo seu sacrifício, pelo seu suor. Presta atenção que Salomão está assumindo o reino de seu pai. Davi já tinha deixado tudo organizado, tudo preparado, até as ofertas do templo que Salomão ia construir para Deus, Davi já tinha feito o recolhimento das ofertas. Salomão já tinha tudo na mão, o reino preparado, o reino estabelecido, até as ofertas do templo ele já tinha, mas aqui em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 1 diz, e Salomão se esforçou no Senhor, Salomão se esforçou no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o magnificou grandemente. Se você quer viver prosperidade à luz da Bíblia, você não precisa e não pode ficar esperando as coisas caírem do céu no seu colo, porque o que cai do céu é chuva, meu filho. O que cai do céu é chuva, e lá no sul ainda cai gelo. Aqui ainda não, graças a Deus no Nordeste não cai, mas no sul ainda cai gelo. Mas o que cai do céu é chuva. Então não adianta você ficar esperando. Não, eu estou esperando, pastor, acontecer alguma coisa. Eu estou esperando acontecer, estou esperando. Ei, é você que precisa se esforçar para mudar a situação que você está vivendo. Agora, sabe o que eu aprendo? Uma mentira, um sabotador do esforço. E o que eu vejo às vezes, muitas pessoas, graças a Deus, como pastor, a gente atende algumas pessoas, e a gente conversando, a gente vai conhecendo a história de cada uma delas. Sabe o que eu escuto muitas vezes? E o que eu enxergo a partir do momento que a pessoa está compartilhando comigo algo, é que na verdade as pessoas, algumas pessoas, elas evitam se esforçar em algo novo, porque na verdade a pessoa tem medo de não conseguir o resultado esperado e terminar mais uma vez frustrado. Ela tem medo de se arriscar em algo novo, não conseguir o resultado que ela esperava na cabeça dela, e quando ela não consegue o resultado que ela esperava, ela mesmo se frustra. Aí o que ela faz? Ela continua sem se esforçar, continua sem lutar. Qual é a mentira que ela quer acreditar? É que é bom viver do jeito que eu estou vivendo, porque o que eu ganho é suficiente, é satisfatório. Não, essa é a mentira que você quer acreditar. Essa é a mentira que você está dando para você, para não se esforçar mais, para não trabalhar mais, para não se dedicar mais, para não orar mais, para não ir mais à Bíblia. Essa é a mentira que a gente prefere acreditar, para não fazer mais daquilo que eu preciso fazer para mudar a minha vida, para mudar a minha história. Será que você está me entendendo aqui nessa manhã? Primeira coisa que você precisa entender para viver uma vida de prosperidade através da Bíblia, você vai precisar se esforçar sim. Vai precisar se esforçar no seu trabalho, no seu negócio, na sua empresa, na sua rede de relacionamento, no negócio que você está começando, da CG Max. Você vai precisar se esforçar em todas as áreas da sua vida. Esforço. Sabe o que é esforço para mim também? Capacidade e disposição de aprender coisas novas. Habilidade, capacidade e disposição de aprender coisas novas, porque a gente sabe fazer uma coisa e você domina aquilo que você faz e você se acomoda naquilo. Só que o tempo, filho, o tempo ele não para. Só que a evolução ela não para. Sabe? Se
se alguma lanchonete, pensando na lanchonete aqui, se o Burger King tivesse iniciado hoje a vender sanduíches, ou qualquer outra grande empresa de sanduíche que você conhece, se eles tivessem começado a vender hoje sanduíche, eles não teriam sucesso. Sabe por quê? Porque hoje tem iFood. Você tem centenas e centenas e centenas de opção de hambúrguer para você pedir e chega na sua. Por quê? Porque o tempo não para. Então, sabe o que você precisa se esforçar? Habilidade, esforço também é isso, é habilidade, capacidade de aprender coisas novas, de se adaptar a um novo momento, a um novo tempo, a uma nova estação. Todos os anos as estações elas se repetem, primavera, verão, outono e inverno, primavera, verão, outono e inverno, é ou não é verdade? É ou não é verdade? Está me ouvindo aí atrás? É ou não é verdade? Todo o tempo as estações e todos os anos as estações elas se repetem, mas nenhuma é igual à outra. Você já viu que tem verão que chove mais do que alguns verões? Você já viu que tem inverno que faz mais frio do que outros invernos? As estações elas se repetem, mas nunca são iguais em todo o tempo. Por quê? Porque tudo muda. Tudo muda. Então você, imagem e semelhança de Deus, você, ser humano, nós temos essa habilidade, essa capacidade de nos atualizar. E para isso também é preciso esforço. Esforço da sua parte para adquirir novo conhecimento. Esforço da sua parte para adquirir outros relacionamentos. Tudo isso, esforço. Vai exigir de você esforço. Esforço não é só força física para carregar material pesado, não. Esforço intelectual, relacionamentos. Você vai se esforçar para criar relacionamentos. Você vai se esforçar para aprender algo novo. Você vai se esforçar para falar mais em público. Talvez essa seja a sua dificuldade. Você vai se esforçar em uma área nova na sua vida. O caminho para a prosperidade é se esforçar. É você se autodesafiar o tempo todo. Em segundo lugar, meu tempo está acabando, glória a Deus, aleluia. Segundo lugar, qual é o caminho para a prosperidade? Pastor, o que o senhor pode me orientar? Não tem como fugir. Não tem como fugir. Se estamos falando de prosperidade à luz da Bíblia, não tenho como fugir da honra. Não há como fugir. E sabe o que eu aprendo na Bíblia? Lá em 1 Samuel, o sacerdote Eli, ele honra mais os seus filhos do que a Deus. Você conhece a história? Você conhece a história? Sacerdote Eli, ele honra mais os seus filhos do que a Deus. Deus chama o sacerdote Eli para corrigir Eli, mas não adianta, ele não toma nenhuma atitude. Deus chega para Eli e fala: porque você honrou mais os seus filhos do que a mim, a partir de hoje, eu tinha feito uma aliança com a sua descendência. Desde Arão, a sua descendência seria estabelecida como uma descendência de sacerdotes, mas a partir de agora, por causa da desonra do sacerdote Eli, a partir de agora não vai ser mais assim. Aqueles que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desprezam serão desprezados. Lá em Isaías, Deus fala algo muito interessante através do profeta Isaías. Deus fala para o profeta Isaías: Isaías, esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Deus está falando, eles me honram da boca para fora, mas as suas atitudes de desonra. E era bom se parasse só aí no Antigo Testamento. Mas sabe o que Jesus vai falar lá no Novo Testamento? Jesus vai repetir as palavras do profeta Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Jesus está dizendo, e ele está expressando no Novo Testamento, que existe uma prática da desonra durante toda a trajetória da vida humana. A prática da desonra, nós constantemente desonramos a Deus. Como é que eu desonro a Deus? Quando eu não coloco Deus em primeiro lugar na minha vida.
Não tem como falar de prosperidade bíblica se Deus não está em primeiro lugar na sua vida. E nós constantemente desonramos a Deus no nosso dia a dia, priorizamos outras coisas do que Deus, colocamos outras coisas como prioridade do que Deus. E lá no Antigo Testamento, tanto no Novo Testamento, Jesus vai reafirmar: esse povo me honra com os lábios. Fala bonito da boca para fora, mas as suas atitudes, o seu comportamento são totalmente ao contrário, demonstra totalmente ao contrário, estão longe de mim, a prática da desonra. Interessante que Paulo vai dizer que nós devemos entregar a cada um aquilo que lhe é devido. A quem temor, temor, a quem respeito, respeito, a quem tributo, tributo, e a quem honra, honra. Não tem como falar de prosperidade bíblica se não falar de honra. E eu trago aquilo que Salomão falou em Provérbios capítulo 3, versículo 9. Se você quer viver uma vida de prosperidade à luz da Bíblia, você precisa honrar ao Senhor. Honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros e fartarão de trigo os teus lagares. Segundo lugar, o caminho para a prosperidade bíblica passa pela honra. Honrar a Deus em primeiro lugar. Honrar a Deus, colocar Deus como primeiro lugar na sua vida, na sua família, no seu local de trabalho. A honra é um princípio para se viver uma vida de prosperidade. Honrar a Deus. Sabe o que eu vejo? Algumas pessoas indo contra os princípios da palavra de Deus, porque são aprisionados e acorrentados pela ganância das riquezas e do dinheiro. Sabe, e o nosso pastor presidente sempre fala isso, que o único lugar da Bíblia que Deus autoriza um homem a fazer prova dele é quando Deus chama o seu povo a trazer os seus dízimos para a casa do Senhor. E fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Só que aí ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer: e por causa de vós repreenderei o devorador, para que ele não vos consuma o fruto da terra e a vossa vide no campo não seja estéril. Qual é a função do devorador? Não consumir o fruto da terra. Qual é o fruto da terra? Tudo aquilo que você planta. Então o que é contra a sua prosperidade? Quando você desonra a Deus, quando você desobedece a palavra de Deus. Não tem como viver uma vida de prosperidade à luz da Bíblia se você desonra a Deus. Porque o devorador, ele vai vir, ele vai consumir o fruto da sua terra. Toda a sua colheita que estava preparada, que estava reservada para você, que estava preparada para abençoar a sua casa, a sua família, a sua descendência, a sua geração, toda a sua colheita vai ser devorada. Para que ele não vos consuma o fruto da terra. E agora ainda tem mais: e a vossa vide no campo não seja estéril. O que é vide? O que a vide produz? O que a vide produz? Diga comigo: uva. Diga uva. Aleluia. O suco da vide, o suco da uva. Você gosta, meu filho? A vossa vide no campo não seja estéril. Sabe o que o devorador faz? Sabe o que a desonra a Deus faz? O que a uva simboliza na Bíblia? Alegria. Quando você desonra a Deus, você não fica só sem a sua colheita, você fica sem a sua alegria, alegria na vida, alegria de viver. Está sempre acontecendo alguma coisa para roubar a sua alegria, está sempre acontecendo alguma coisa para roubar a sua paz, está sempre acontecendo alguma coisa para roubar a alegria e a harmonia dentro da sua casa, dentro do seu lar. Tudo isso quando o quê? Tudo isso quando você não honra a Deus. Não tem como falar de prosperidade bíblica se não falar de honra a Deus em primeiro lugar. Quer viver uma vida próspera, quer viver uma vida
biblicamente próspera, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, coloque Deus em primeiro lugar nos seus negócios, comece a honrar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da sua vida, aí você vai experimentar definitivamente o que é viver uma vida de prosperidade. Você está me entendendo aqui nessa manhã? Já finalizando, terceiro e último lugar, se vamos falar de prosperidade à luz da Bíblia, não tem como falar de prosperidade se não falar de obediência. Obediência. Obedecer a Deus. Obedecer aos mandamentos da palavra de Deus. Obedecer às leis do Senhor. Obedecer tudo aquilo que Deus determinou para a minha vida e para a sua vida. Aí sim você vai viver uma vida de prosperidade. Quem a gente pode falar de Abraão? Abraão, o escritor de Hebreus no capítulo 11, ele vai dizer que Abraão, quando foi chamado pela fé, Abraão, quando foi chamado, ele obedeceu a Deus. Abraão não pediu garantia nenhuma a Deus. Abraão não pediu um cheque em branco a Deus. Abraão não pediu provas para Deus de algo que Deus iria fazer, não. Abraão, quando ele foi chamado, ele obedeceu a Deus. Se você quer viver uma vida de prosperidade à luz da Bíblia, você precisa aprender a obedecer a Deus, colocar a obediência a Deus acima dos seus desejos, acima das suas vontades, acima dos seus planos, acima dos seus propósitos. Estabeleça na sua vida a obediência como um caminho, como uma única forma de caminhar e conquistar a prosperidade. Sabe qual foi o resultado na vida de Abraão? Quando Abraão decide obedecer a Deus, a obedecer à direção de Deus, logo ao convite de Deus, Deus faz uma série de promessas para Abraão. Deus faz 7 promessas para Abraão. Ele diz: far-te-ei uma grande nação, Abraão. Eu vou abençoar você. Eu vou engrandecer o seu nome. Você será uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem. Eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque Abraão decidiu obedecer a Deus, uma série de coisas começou a acontecer na vida dele. E você que conhece a história, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, vieram as 12 tribos, o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus. Até hoje nós somos abençoados porque uma pessoa decidiu obedecer a direção e a palavra de Deus. Quer viver uma vida de prosperidade? Se esforce, honre ao Senhor e obedeça a Deus. São princípios, são passos que vão te conduzir a uma vida de prosperidade. Eu não poderia falar aqui de técnicas financeiras se vou falar de prosperidade à luz da Bíblia. Então que você possa guardar, esse aqui são breves passos, poucos passos. Não são todos, não são totais, mas são alguns que vão te auxiliar nessa caminhada. Quais os passos? Esforço, diga comigo, esforço. Diga honra, obediência. Diga mais forte, esforço, honra, obediência. Deus te abençoe em nome de Jesus.